Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre Eruv Tavshilin. Como é sabido, nesse ano, Shavuot cai na sexta-feira e, em seguida, é o Shabat. Portanto, devemos saber como, se e por que fazer os preparativos do Shabat no Yom Tov para o Shabat. Então, vamos lá. Eruv Tavshilin. Na Mishnah, no Tratado de Beitzah, 15b, consta que é proibido cozinhar alimentos no dia de Yom Tov para o Shabat. No entanto, Chachamim, os sábios, permitiram cozinhar alimentos no Yom Tov para o Shabat, caso começassem a cozinhar para o Shabat antes do Yom Tov. Portanto, antes do Yom Tov, você deve pegar um prato destinado ao Shabat. Uma quantidade kazait é suficiente, mas é melhor se for um prato respeitável, recitando o texto do Eruv Tafshirin, que será apresentado adiante, no qual a pessoa declara que esse alimento é o início dos preparativos para o Shabat. E com isso, será permitido continuar tais preparativos no mesmo dia de Yom Tov. Isso é chamado de Eruv Tafshilin. Por que a necessidade de fazer esse Eruv Tafshilin? Então, os sábios do Talmud discutem e divergem sobre isso. Rava explicou que essa lei decorre do desejo de preservar a honra do Shabat e que a pessoa prepara um prato respeitável para o Shabat. O Eruv Tafshilin, na véspera de Yom Tov, serve como lembrete que você também deve preparar boas refeições para o Shabat e não ficar satisfeito apenas com as sobras dos alimentos do Yom Tov. Outro motivo, trazido por Avan, é que somente no caso que se a comida preparada no Shabat, para o Shabat, no dia de Yom Tov, somente se a comida for adequada ao consumo no próprio Yom Tov ainda. Mas se a comida não está pronta no próprio Yom Tov, é certo problema, como veremos adiante. Rav Ashi explica que a razão de fazer Eruv Tavshilin decorre do desejo de preservar a honra de Yom Tov, para que as pessoas não venham a desrespeitar o Yom Tov, pensando que é permitido cozinhar nesse dia de Yom Tov, preparando alimentos para os dias após o Yom Tov. Os participantes do Eruv Tavshilin, todos aqueles que são hospedados na casa e comem com os membros da família, saem da sua obrigação através do Eruv Tavshilin deixado pelo chefe da família. Com o que é feito o Eruv? Costuma-se colocar num prato pão, a princípio na medida de kabeitzá, 56 gramas. 2. Um alimento na medida de kazait. Esse alimento pode ser cozido, assado, fritado, em conserva, desde que tais cozidos sejam costume de comê-los com pão. Há quem costume deixar no prato ovo cozido, deixe com a casca, pois caso esteja descascado, é perigoso comê-lo após ter passado uma noite sem a casca. Também é permitido misturar tal ovo na sexta-feira numa salada de ovos. Horário de colocação do Eruv. O Eruv deve ser justamente na véspera do Yom Tov. Caso a pessoa tenha receio de esquecer na véspera de Yom Tov durante o dia, pode colocá-lo a partir da entrada da noite anterior no Yom Tov. Porém, nesse caso, a colocação seria sem brachá. Outro ponto. Horário final para colocá-lo. No início de Yom Tov, até 13 minutos e meio após o pôr do sol. Cada um verifica o horário exato do pôr do sol em seu local. Até esse horário, o Eruv é colocado com brachá. Após esse horário, durante mais 3 minutos, ainda é possível colocar o Eruv sem que seja recitada a brachá. Caso a pessoa tenha recebido antecipadamente sobre si a santidade de Yom Tov, não pode fazer e nem incluí-lo no que permite o Eruv, caso ainda não tenha feito. A brachá. A brachá do Eruv Tavshilin é Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Mitzvat Eruv. Em seguida, cada um deve adicionar no idioma que entenda o seguinte texto. Com esse Eruv, será permitido assar, cozinhar, cobrir os alimentos para preservar a temperatura, acender vela e fazer todas as nossas necessidades para o Shabat durante o Yom Tov. O que é permitido no Eruv? No Eruv é permitido cozinhar, assar, pôr a mesa, lavar pratos, preparar a casa do modo permitido, vestir roupas, mas
preparar a leitura da Torá para o Shabat é proibido. O Eruv deve ser colocado e embrulhado e rotulado num canto da geladeira, pois, caso seja comido ou perdido antes das preparações do Shabat feitas no Yom Tov, é considerado como se não tivesse Eruv. E, portanto, é proibido fazer os preparativos do Shabat no Yom Tov. O pão usado pelo Eruv costuma ser colocado com o segundo pão de Lechem Mishneh nas duas primeiras refeições de Shabat. E na terceira é costume comê-lo. Caso o costume dessa família seja comer os 2 pães de Lechem Mishneh na refeição, já pode então consumi-lo na primeira refeição. Esqueceu de colocar o Eruv. Caso a pessoa tenha esquecido sem nenhum motivo especial, caso tenha esquecido de colocar o Eruv sem nenhum motivo especial, é permitido somente acender uma vela para o Shabat. Seus alimentos devem ser dados de presente àquele que fez o Eruv, e tal pessoa cozinha para sua família. Caso tenha esquecido por força maior, caso ainda não tenha colocado o Eruv por força maior, é permitido contar com o Eruv do rabino da cidade uma única vez. Cozinhar para Shabat e acender as velas. 1. Alimento cozido para o Shabat deve estar apto ao consumo na tarde da véspera de Shabat, uma vez que, segundo o Rava, no Tratado de Beitzá 15b, como foi trazido anteriormente, um dos princípios da permissão de cozinhar no Yom Tov para o Shabat é o fato que talvez possam vir visitas para que ele tenha o que comer. Portanto, a comida deve estar pronta. Portanto, não se deve colocar um prato cru próximo ao Shabat somente se há possibilidade de estar cozido de forma que pode ser consumido no Yom Tov. Em caso de aperto, é permitido ser leniente. 2. É proibido cozinhar propositalmente no Shabat grandes quantidades de comida para que sobre para após Yom Tov ou o Shabat posterior. 3. As velas de Shabat devem ser preparadas desde a véspera de Yom Tov, caso sejam velas de cera com base de metal ou velas comuns. Caso seja o pavio flutuante, os pavios devem ser inseridos nos devidos orifícios antes do Yom Tov. Arranjo do timer de Shabat e dispositivos elétricos. Então vamos lá. Deve-se ajustar e definir os horários de funcionamento da noite e de dia para 2 dias, Yom Tov e Shabat. Isso inclui a plata, ar-condicionado, todos os outros aparelhos eletrônicos. Cada pessoa esqueceu de ajustar e lembrou no Yom Tov, necessitando de mais horas de funcionamento no Shabat, ou é o seguinte, caso se trate de timer mecânico e não digital, é permitido prolongar a situação atual. Ou seja, caso esteja aceso, é permitido que prolongue o acendimento, programando o timer mecânico para que apague mais tarde. Caso esteja desligado, para que continue desligado mais tempo, é permitido que acenda mais tarde, pode prolongar essa situação. No Yom Tov, mas isso que eu falei agora é tanto no Shabat quanto no Yom Tov. Porém, no Yom Tov é permitido causar que o aparelho funcione ou a luz acenda mais cedo. Por exemplo, é permitido que ao invés de acender em 1 hora, que acenda em meia hora, mas não que acenda imediatamente, porque é considerado como se estivesse apertando o botão. Mesmo assim, é proibido causar que a luz apague ou o aparelho desligue mais cedo. Ou seja, no Yom Tov, você pode, por exemplo, causar que, em vez de acender a 1 hora da tarde, acenda ao 12:30. Mas você não pode causar que, ao invés de apagar a 1:30, sim, talvez apagar a 1:30, que apague a 1 hora da tarde. Não pode. Ok. Terceiro ponto. Prolongar um estado existente, como falei antes. Permanecer ligado ou desligado por um longo período de tempo é permitido, seja no Yom Tov, seja no Shabat. Caso em determinado momento esteja desligado e em meia hora será ligado, é permitido que, antes que seja aceso, é permitido que seja aceso mais tarde. Ok? Outro ponto também importante falar é que, caso em determinado momento esteja desligado e em meia hora estará ligado, é permitido que, antes que esteja aceso, que apague mais cedo depois que acendeu. Por exemplo,
A gente está 12:30 e vai acender a luz a 1h da tarde, até as 3. Então, é permitido que antes de 1h da tarde, a gente possa programar para que, em vez de apagar às 3, apague às 2. Mas depois que acendeu, é proibido causar que apague mais cedo. Outro ponto importante. Preparativo para as 5 refeições de Shabbat e Yom Tov. Deve-se preparar pelo menos 10 galot ou pães para Lechem Mishneh. Deve ser levado em conta que em Shavuot, muitas vezes as pessoas rezam em minyanim diferentes e chegam em horários diferentes e, portanto, devem ser preparados uma quantidade maior de Lechem Mishneh por causa dos horários distintos. Abertura de produtos lácteos. Vamos lá. Os saquinhos de leite devem ser abertos antes do Yom Tov, para que não transgrida nenhuma proibição por todas as opiniões. Caso tenha esquecido, pode abrir no lugar onde não há letras, de modo que a abertura estrague o saco, que não fique como recipiente utensílio, e o conteúdo deve ser passado para outro recipiente. Os pós de iogurte e etc. devem ser separados antes do Yom Tov. Caso tenha esquecido, pode separar com uma faca ou tesoura, no lugar onde não se abre comumente, e que mesmo assim o pote também deve ficar fora de uso. Pessoal, desejo a vocês um ótimo Shavuot, um ótimo Shabbat, Chag Sameach e Shabbat Shalom. Obrigado.